Aí, tá começando a ficar interessante. Ele diz o seguinte, que você tem duas barras que elas são resistivas, portanto, essa barra completa ela tem resistência, essa barra completa ela tem resistência. Você tem um bastão de contato, esse bastão você coloca ele num trilho e ele começa a correr encostando nas duas barras resistivas, mas esse bastão ele tem resistência nula. Então esse bastão ele tem uma resistência que tende a zero. Então esse bastão aqui é de um material como se fosse um supercondutor. Esse amperímetro é um amperímetro ideal, então ele também não tem resistência elétrica. Então a resistência desse amperímetro aqui é nula. Uma fonte de tensão de 100 volts. Isso aqui todo é um instrumento chamado potenciômetro. Ele diz que no momento que esse bastão se encontra num ponto médio das duas resistências, exatamente nessa posição, o amperímetro ele consegue registrar 5 amperes naquele momento. Então ele está lhe informando que a corrente elétrica total do circuito é de 5 amperes. Você teria que observar que esses dois resistores estão em paralelo. Como assim, Eduardo? A corrente total, galera, que sai da bateria, ela se divide aqui em duas partes. Ela passa uma parcela para cá e outra parcela ela vem para cá. Só que você nota que o ponto de saída da corrente é esse. Mas essas duas correntes, quando elas vêm a esses pontos, esse bastão ele não tem resistência. Então essa corrente ela consegue descer, se encontrar com a outra nesse local e retornar à fonte de tensão. O que significa dizer que essas duas partes estão em quê? Em paralelo. Porque esse nó e esses outros dois pontos são pontos de mesmo potencial. Isso deixa essas duas partes sempre entre os mesmos potenciais, o que significa dizer que estão em paralelo. Então eu vou chamar esse pedaço de R e esse pedaço de R. E a gente vai calcular o valor de R, já que ele quer o valor da resistência do bastão. Se eu conseguir encontrar R, basta a gente multiplicar por 2, que eu vou ter o valor da resistência do bastão todo. Ok? Então, como é que a gente vai achar esse R? Já que estão em paralelo, eu já coloquei aqui para ti. Se estão em paralelo, essas resistências, o valor desse paralelo aqui, você sabe calcular isso facilmente. Então, essa resistência aqui equivale a R sobre 2. Esse circuito, ele está recebendo uma corrente elétrica de quanto? De 5 amperes. Então, eu vou fazer simplesmente U igual a RVZ. Ou seja, lei de Paulé, na verdade, aqui, né? Ela tem uma tensão de 100 volts, o circuito completo. Reduzindo o circuito a uma malha única, essa resistência vale R sobre 2, vezes a corrente elétrica total do circuito, que é I, mas a corrente foi fornecida, e ela vale quanto? 5 amperes. Então você nota, 2 vezes 100, vai dar 200 dividido por 5. O valor dessa resistência equivale a 40 ohms. Mas cuidado, ele quer, na verdade, a resistência do fio todo. E a resistência total é, na verdade, 2 vezes esses 40 ohms. Dessa resistência total de um fio só desse equivale a 80 ohms. Show de bola?